Mais uma noite de Liderança News. Boa noite, Roberta Assis e a todos os amigos que estão conosco nessa quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Nosso chat, Roberta, já está daquele jeito. O pessoal chegou cedo aqui, cedíssimo. E o primeiro aqui foi deixa eu voltar aqui na tela, o Mountain Bike, nosso amigo Mountain Bike filmador no QAP. Ele escreveu aqui no chat para nós. Roberta Assis, boa noite, obrigado pela sua presença novamente aqui conosco. Boa noite, Wagner, boa noite a todos. Eu vi aqui que o pessoal chegou cedo, né? Já está aqui fazendo comentários no nosso chat. Tá bombando, né? Temos aqui, vamos lá, né? Marcelo Silva, Vitor Nunes de Morungaba, São Paulo, né? O nosso primeiro aí, né? Que chegou na frente de todos, mountain bike filmador. Acho que ele veio de bike, né, Roberta? Por isso que ele chegou antes, ó. Então, tava na bike, chegou, um pedal e põe no chat. Tá mais rápido que todos nós, né? Pois é. O Marcelo Silva de Taubaté, Odélio Almeida, Eduardo Ramos, William César de Paula, de Santa Rita de Passa Quatro, Wagner Ferreira Costa, teu xará aqui, ó. Meu xará, da cidade de Mauá, ABC São Paulo, Michael Brito, ó, tá bombando mesmo. Pessoal, então é um prazer estar aqui mais essa noite com vocês. Não esqueçam de curtir a nossa página, né? Lembrando que, se vocês curtirem, é um meio de chegar esse programa para mais pessoas e vocês também, toda semana, né, serem convidados aí para os próximos temas, toda quarta-feira, às 8h30. Hoje, né, Wagner, temos um tema aí muito especial, que é exatamente os impactos das questões sociais, né, isso nas empresas, no mercado de trabalho, o que isso ocasiona, né? Então, o Wagner, inclusive, aí vai começar a falar um pouquinho aí, né, fazer uma introdução sobre o tema, e queremos muito que vocês participem, coloquem perguntas, porque eu falo que quem faz os nossos programas toda quarta-feira são vocês, com essa participação aí especial. Exatamente, Roberto, é muito, muito importante, né? A gente fica sempre feliz quando vê o pessoal interagindo conosco nas redes sociais, né? Mandando mensagem, aqui no chat. O David Henrique, eu estava prestando atenção aqui no chat, Roberto, antes de começar a introdução, e chegou o mountain bike filmador, coisa de 2, 3 segundos, sabe aquela chegada assim, emparelhado, né? Tipo São Silvestre? Sim. Chegou também o David Henrique, né? Verdade. E aqui no chat, isso já é tradição, né? Isso. Então, muito legal. Depois chegou a Camila, de Sorocaba, a Selma, tanta gente boa, né? Que está sempre aqui conosco todas as quartas-feiras no Liderança News. Roberta, mas como você disse, hoje um tema importantíssimo, né? Para a gente discutir aqui um pouquinho. Esse tema, ele tem dezenas de desdobramentos possíveis, né? De serem trabalhados hoje aqui nessa noite, mas a gente vai focar um pouquinho na questão operacional e de RH, que estão ali paralelas, né, lado a lado, né, dirigindo, dando as coordenadas aí para toda a prestação de serviço, e quem sabe numa outra transmissão a gente desdobra para outras possibilidades desse assunto, né? Mas é um tema bastante importante para as lideranças, para os amigos que estão aqui acompanhando, já são líderes que estão à frente das equipes, aqueles que estão, né, se posicionando, eu sempre falo isso, né, que estão aí tomando posição, né, para assumir em breve cargos de liderança. Eu estava falando com um colega que me chamou no WhatsApp também essa semana, né, que está buscando aí qualificação profissional para uma posição de liderança. Eu falo, cara, vai firme, tem várias oportunidades disponíveis no mercado. Hoje eu compartilhei aqui, agora há pouco, no status do meu WhatsApp também, vagas para supervisão. Então, é uma área muito carente, tem muitas oportunidades de trabalho, né, Roberta, para quem quer, quem deseja se posicionar diferente aí dentro da carreira de segurança ou de prestação de serviço, né, de facilities como um todo. E aí, esse tema, ele vem tratar um pouco disso, né, dos desafios da liderança, das preocupações,
né, de como as empresas interagiram ou precisam ainda interagir com esse assunto. 2 anos, né, Roberta? Falando agora mais recentemente, né, 2 anos com essa situação de pandemia em todo o mundo, né? Mas o nosso segmento já passa por outras particularidades, dificuldades que são particulares desse segmento, ou não tão particulares, mas são bastante características desse segmento, que começa já lá atrás, né, Roberta? A gente já tem um problema grave, crônico, né, que está relacionado à formação, né, à educação profissional, à formação, à qualificação profissional dos nossos homens e mulheres da segurança privada e dos facilities. Esses dias eu estava conversando com alguém nesse sentido, eu acho até que foi com o professor João Santos, que esteve aqui conosco recentemente, né, em um dos programas. Eu estava ali falando com ele no WhatsApp uma semana antes do programa, e a gente estava falando assim, né, poxa, e para os vigilantes, digamos que a gente tem ainda uma preparação, um curso de qualificação profissional, um curso de formação profissional que é obrigatório, que é controlado, que tem todas as suas amarras em legislação, mas e os outros colegas, né? E os outros profissionais do segmento que não têm essa obrigatoriedade e fatalmente não passam por esse treinamento? Como é que a gente faz? Quem é que capacita essas pessoas? Acho que no Legado da Segurança também teve esses dias um programa recente que falou desse assunto. Quem é que capacita os profissionais? De quem é a responsabilidade por capacitar os profissionais do segmento como um todo? Então, Roberta, fazendo aqui essa abertura, nós já passamos por problemas crônicos, constantes, né, dentro da segmentação, e nos últimos 2 anos agora agravado pela pandemia, que traz diversos desdobramentos, desemprego, né, problemas de saúde física e mental, né, traz diversas questões sociais atreladas. Partindo desse ponto, Roberta, eu queria que você comentasse também, e você dissesse, né, qual é a sua impressão, o que você sentiu nesses últimos meses, ou até desse contexto um pouco mais histórico do segmento. Então, Wagner, realmente, assim, foram muitas mudanças, né, muitas mudanças aí repentinas. Nós já vimos com um alto índice, né, de desemprego mesmo, né, então, isso não só no segmento aí, né, da terceirização, da vigilância, portaria e limpeza, mas de desemprego como um todo. Então, já estávamos passando por isso até antes da pandemia. E como RH, o que eu pude verificar, né? Que por mais que tenha, assim, um alto índice, né, de desemprego, por que então tem tantas empresas que têm vagas abertas, né, e não conseguem também ocupá-la? Né? Então, nós temos aí 2 situações que é muito importante ser colocado. Né? Então, por um lado, vários profissionais desempregados que estão aí querendo se recolocar no mercado, mas também pelo lado da empresa, várias vagas que estão abertas há um tempo e que não estão sendo ocupadas porque não consegue um profissional qualificado. E aí agravou-se ainda mais com a pandemia. Né? Então, eu percebi, né, como já atuando há muitos anos na área de RH, que quando nós começamos aí a fase, né, da pandemia, óbvio que muitos profissionais tiveram seus empregos aí, perderam seus empregos porque era uma mão de obra externa, né? Nós vimos que isso afetou aí muito, que nem a parte de eventos em si, então, nem se fala, restaurantes, bares, etc. E aí surge uma pergunta, né? Como que eu, profissional, posso, né, fazer uma mudança na minha vida quando acontece esses fatos como aconteceu recentemente? Nós verificamos, Wagner, que muitos profissionais eles procuraram aí, né, temporariamente, perderam o emprego,
se recolocarem ou fazer algo próprio, né? Então, eu vou começar a fazer salgado em casa para vender, vou começar a fazer bolo, etc. E isso eu vejo desde profissionais que às vezes não tinham aí uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, até profissionais com MBA, que realmente como eu fiz muito recrutamento e seleção online até na época da pandemia, eu entrevistei muitos profissionais aí com grau de estudo de graduação, de pós-graduação, e que estavam, sim, trabalhando por conta própria, né? Começaram a fazer isso. E alguns deram tão certo e que largaram a atividade que tinham anteriormente e aí passaram a investir ainda mais aí em ter seu próprio negócio. Então, a minha visão que eu vejo é que, assim, toda crise tem seus dois lados, né, Wagner? Você pode até fazer seus comentários. Claro, tem um lado negativo, que muitas pessoas ficam desempregadas, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas... aquilo que, às vezes, ela já tinha vontade de fazer, que ela tinha medo, que ela não sabe se daria certo, às vezes, ela vai atrás, realmente, de um sonho que estava ali meio que engavetado. E ela descobre um potencial tão grande nela, e é onde ela fala, nossa, como que eu não vi isso antes? Por que eu não fui atrás de vários desafios que eu sei que eu poderia vencer e sair ainda melhor, né, Wagner? Sem dúvida. Roberto, eu estou fazendo até algumas anotações aqui, de algumas palavras suas, e você falou de qualificação, né? É um tema que é recorrente, extremamente recorrente, nas transmissões, nos comentários, nos bate-papos, presenciais e online, né? Então, assim, acho que nós estamos num momento propício para isso também, porque o conhecimento hoje é líquido, totalmente dinâmico. Hoje você sabe, amanhã você não sabe mais. Hoje você está implementando uma tecnologia que daqui a um ano provavelmente poderá ser substituída por uma tecnologia muito superior. Não é pouca diferença, né? É muita diferença. Então, eu mesmo esse ano volto a estudar, a gente já esteve conversando sobre isso, Sim. Né? Não que eu tenha deixado de estudar em algum momento, a gente está sempre lendo, acompanhando, aprimorando os conhecimentos, mas voltar para, digamos, né, para uma formação, uma qualificação profissional formal, digamos assim, um novo curso, uma especialização, é algo necessário para todos os líderes, para todas as pessoas que estão aqui nessa sala e para os outros colegas, para todos nós, porque o conhecimento é muito dinâmico hoje, né? Muito rápido, o mundo passa por transformações muito rápidas. Então, é um tema recorrente e que necessário. Eu tenho dinheiro para estudar? Não tenho. A rapaziada tem dinheiro para estudar? Não tem, mas tem que dar um jeito. Mas isso tem a ver com visão de futuro. Então, eu já estou, né? Já falei para você outro dia, para os colegas aqui, já falamos isso em transmissão. Eu já estou projetando meus próximos 3, 5 e 10 anos profissionais. Né? E a gente tem falado, né, Roberta, disso aqui, para estimulando o pessoal a se desenvolver também nesse sentido, fazendo uma projeção de carreira, né? Sim, sim. E você sabe que você falando nisso, né, eu acho que o principal é o quê? Primeiro, né, não esperar só que venha da empresa esse incentivo no seu desenvolvimento e na educação. Né? Nós temos empresas que sim, né, hoje mesmo eu estava falando de uma empresa à tarde, em que ela está implantando um programa de incentivo educacional. Ela quer dar um bônus financeiro, incentivar os seus profissionais a realizarem cursos técnicos, graduação, pós-graduação, porque ela já está com a visão quanto isso traz de benefício para a empresa. Só que também não só a visão da empresa, mas como profissional. Né, eu acho que assim, não tem como não contar isso, né, Wagner? Eu e o Wagner nos conhecemos através de um curso online em plena pandemia, né? Então, assim, nós estávamos aí ambos trabalhando aí home office, né? Eu tenho uma consultoria de RH, eu acho que é importante o pessoal saber isso. Quando a pandemia começou, várias consultorias presenciais foram canceladas, né? E eu tive que fazer o quê? Peraí, eu não posso ir presencialmente trabalhar, porque aquela época, né, no começo, realmente fechou tudo.
mas eu também não posso parar de trabalhar, eu tenho que continuar fazendo isso, nem se for de maneira online. E foi aonde eu comecei a dar consultorias online, ir atrás dos meus clientes e explicar sobre isso, e a fazer cursos, né, no qual eu estaria conhecendo outras pessoas, né, ampliando aí o meu network ainda mais, e me desenvolvendo para o treinamento online nos diversos ramos. E num desses treinamentos online, eu conheci você, né, Wagner? Então, o que eu falo, né, a gente pode reagir de duas formas. Nós podemos reagir de uma forma de que não tem jeito, eu não vou conseguir ficar parado e lamentar os problemas, ou você pegar e falar, peraí, né, eu tenho que me adaptar, eu tenho que sair do lugar e eu sei que eu vou conseguir, né? O Wagner aí sabe que nós nos conhecemos dessa forma e o quanto essa rede de contatos, né, que nós tivemos aí nesses cursos, também nos ajudou aí no crescimento profissional, né? Exatamente. Eu anotei aqui também o que você falou, Roberta. A crise tem a sua função dos dois lados, né? Os seus desdobramentos, como eu falei antes aqui. Então, ao passo, né, nós estamos falando ainda no aspecto pessoal, digamos assim, e já vamos para o corporativo. Mas, ao mesmo tempo que muita gente passou maus bocados, ficou ruim, né, teve problemas de família, outros aproveitaram também, mesmo com essas dificuldades que estamos todos nós sujeitos, né, procuraram também se desenvolver, como você está comentando, né, fizemos um curso, acho que foi em março de 2020, né, que começou, se não me engano, ou um pouquinho depois de março, não sei se foi até no meio do ano, mais ou menos, de 2020, né? Foi acho que lá para maio, junho que começou. Maio, junho, né? E dali houveram várias oportunidades se abriram, né? Então, além da qualificação, que é o aprendizado que você vai agregar, eu ouvi um grande estudioso da área de gestão, Roberta, dizendo esses dias no Instagram que o mercado se resume em duas coisas, na opinião dele, né? O que você sabe e quem você conhece. Então, quando a gente fala de impacto social, é o que eu sempre falo para as pessoas que me procuram. Cara, preciso dar um jeito, preciso mudar de empresa, preciso conseguir alguma coisa, preciso mudar. O que você sabe e quem você conhece. Eu adotei isso, né? Porque, de alguma forma, a gente já usa um pouco disso para o nosso dia a dia, né? Então, é realmente uma oportunidade gigantesca. Nós temos aqui como parceiro aqui do canal, e nós, 2 professores do IBRAGESP, uma plataforma online com centenas de cursos, né, Roberto? Não são 10, 20. São mais de 100 cursos, onde você pode se associar por R$19,90. Então, qualificação profissional, desenvolvimento, que é um problema estrutural do aspecto pessoal e corporativo, passa a não ser mais um problema, só vai ser um problema para quem quer, né? Então, assim, porque a pandemia acelerou, ninguém queria fazer curso online, ou muito pouca gente queria fazer curso online, se bem que eu fiz uma pós-graduação em 2011 online, onde nem era tão falado disso ainda, era um negócio muito estranho ainda, adorei, aprendi muito, e tendo a dizer que aprendi mais no online, na pós-graduação, do que na própria graduação presencial. Então, assim, as oportunidades estão aí, os impactos sociais, eles existem, eles acontecem, mas desde que você esteja ali posicionado ou sabe para onde você vai se dirigir, né, é o que a gente fala no treinamento para vigilante, né? Você tem que se posicionar de forma que você possa se manter seguro, poder reagir se for necessário, ou mesmo de sair, evacuar o local, por exemplo, de alguma maneira, sair daquela área, né? Conseguir se defender. Então, é isso, é posicionamento. É você se posicionar de uma maneira estratégica que você possa ter uma válvula de escape, né, Roberta? Isso falando ainda do aspecto pessoal, né? Sim, sim. E falando do aspecto pessoal e empresarial, porque quando você fala dos cursos, né, os cursos do IBRAGESP, o que acontece? Nós tínhamos que fazer com que esse conhecimento chegasse para todas as pessoas, nós não podíamos estar presencialmente,
e foi aonde os cursos aí aumentaram. Eu gravei o curso para vocês aqui, inclusive aqui de Ribeirão Preto, e pude chegar aí em vários profissionais que inclusive nos assistem aí em São Paulo, em várias cidades. E então, quer dizer, eu acho que até os empresários em si, que também tinham uma resistência com curso online, não é só a parte do funcionário em si, mas a própria diretoria das empresas tinha essa resistência, né? De cursos online, consultoria online, e foi realmente o quê? Era a maneira, não tinha outro jeito, do conhecimento chegar até todos e não parar. Então, assim, foram vários cursos gravados. Eu, como profissional, eu posso falar tanto do lado pessoal como funcionária, que já fui, e hoje como empresária, eu tive que pensar o quê? Não, eu vou ter que dar um curso de folha de pagamento, de cálculo, online, né? Como se as pessoas estivessem me assistindo ali presencialmente e ficar algo didático. E aí foi aonde foi um desafio, né? E o desafio até de, ficar na frente de câmeras e dando cursos dessa forma. Então, eu acho que tanto a parte dos profissionais em si, como do empresariado, ele mudou. Mas muitos mudaram para melhor, né? Então, às vezes, quando os profissionais perguntam, e como que eu faço para me adaptar? A gente ainda está na pandemia, a gente ainda está numa crise, né? Mas, primeiramente, né, eu acho que é legal a gente falar os dois lados. O que a empresa espera do profissional, mesmo nas situações que ainda estamos? Primeira coisa, Wagner, que eu acho que é muito importante falar, é o quê? É um profissional que ele tem flexibilidade, tá? Ele tem flexibilidade, ele não é aquela pessoa engessada, ele consegue se adaptar às mudanças, né? Ele tem um certo equilíbrio emocional em lidar com pessoas, porque isso, independente de ter pandemia ou não, mas isso se agravou com a pandemia, o estresse no dia a dia de trabalho já acontecia, né? Então, assim, agravou-se com a pandemia, mas já existia. Então, nós temos que ter profissionais mais desenvolvidos nessa parte, com maior equilíbrio emocional, e, ao mesmo tempo, as empresas tiveram que ter ainda mais a visão de gestão de pessoas, porque agora ela tem que ver que ela não está com uma pessoa que está ali trabalhando com ela e é simplesmente um número, mas além dela estar ali trabalhando, ela está preocupada se a família dela em casa está tudo bem, se algum parente ficou doente com essa pandemia ou não. Então, quer dizer, aí acho que foi um aprendizado mútuo. O empresariado para aprender a lidar com essas situações de estresse, conflito, ansiedade dentro do trabalho, e o profissional também para aprender aí a trabalhar, primeiro muitos em home office, e depois do home office, aprender a trabalhar presencial de novo. E nós tivemos pessoas que ficaram home office aí muito tempo, e que na hora de voltar para o trabalho presencial, foi um choque. Então, nós tivemos que fazer uma integração de novo, um preparo de novo, como se ela tivesse começado a trabalhar naquela empresa naquele dia, né? Então, foi transformação para ambos os lados. E especialmente, né, Roberto, quando você tocou num ponto-chave agora, que nós vamos virar a chavinha, mas você tocou num ponto importantíssimo, quando você fala de reaprender a trabalhar, né? Porque contexto social totalmente diferente, protocolos para todo lado, protocolo disso ou daquilo, né? Como que atende agora, como é que encaminha, como libera, o que recebe, como recebe. Então, quer dizer, realmente é exatamente isso. Reaprender a trabalhar, né? E, aproveitando, antes de virar a chavinha aqui, o Jefferson, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, está aqui conosco. Ele escreveu, sou muito grato à tecnologia, acabei de me formar em gestão de segurança privada. E, parênteses, eu já acompanho a história do Jefferson já há algum tempo. O Jefferson é um cara fantástico, né? Estudioso, um cara aplicado, acompanha lives dos programas de segurança, lá no Ibragesp. Então, um cara exemplar aí, e está conquistando mais um degrauzinho na jornada profissional dele. Já se formou e vai começar o MBA. E ele disse que a tecnologia
é muito importante e só depende de cada um aproveitar. Olha que incrível. Parece óbvio, né? Mas não é nada óbvio, né? Porque tem gente que passa as horas no Facebook, no TikTok, por aí vai, e o Jefferson estava aproveitando lá para se qualificar. Também está a Cleide aqui, a Cleidinha lá de Piracicaba. Boa noite, Cleide. Wagner Soares, meu xará, também aqui, lá de Esteio, Rio Grande do Sul. O Vinícius Gaspar, de São Paulo, está aqui conosco. O Firestone, lá de Fortaleza, Ceará. O Peter chegou aqui também agora há pouco. Cornélio Moreira, desejando uma boa noite para todo mundo. O Luciano Cerda, supervisor de operações. E a Lucidalva está aqui. Deixa eu ver quem mais. O Marcelo Pires chegou também no nosso chat, gerente-geral do Grupo Semprel. Reinaldo Can está aqui. Cleison Conceição está chegando a Exposec, meu amigo. Nós vamos nos encontrar lá, com certeza. E mais um montão de gente, viu, Roberta, que está aqui no chat. Já já a gente fala o nome. Roberta. Oi, vamos lá. Diga aí. Quer comentar? Assim, eu acho que até o que o Jefferson colocou aqui, né, que ele se formou em gestão de segurança privada online, né, então até o próprio Jefferson pode comentar aqui conosco. Será que há tempos atrás, Jefferson, você acharia capaz de fazer um curso de gestão de segurança online, né, ou você duvidaria, né, falar, não, online não dá o mesmo resultado, não vai dar certo? Eu acho que, assim, nós passamos por mudanças, né, de paradigmas muito grandes. E eu, dando consultoria, Wagner, em várias empresas, eu tenho verificado que as empresas tiveram aí que enfrentar algo no qual elas também não estavam preparadas, né? Elas se viram, de repente, tendo que continuar o trabalho, mas tendo que colocar muitos profissionais home office, não sabiam como fazer isso, né? Várias vezes eu, dando consultoria, elas vieram atrás de mim, as reuniões sempre online, perguntando, vou colocar home office, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fornecer para o funcionário? Como que eu vou fazer a gestão de um funcionário que agora não está do meu lado? Então, eu tenho que aprender a gerenciar a distância, né? E aí, quando começou a voltar, aí mudou-se muita coisa também na parte trabalhista, Wagner. O quê? A pessoa... Primeiro, nós tivemos lá aquela fase de redução de horas de trabalho. Tivemos a fase de suspensão do contrato de trabalho. Né? Então, eu acho legal falar. Eu acho legal falar isso para todos aqui, porque eu também, com a visão empresarial passando por isso, gente, vocês não têm ideia o que o RH e o departamento pessoal sofreram com isso, porque a cada dia surgia uma medida provisória nova, nós tínhamos que correr atrás da legislação para ver o que tinha, tivemos que colocar funcionários com contrato suspenso, né, reduzir a carga horária, e agora que muitas, né, já estão trabalhando presencial, mesmo assim a gente continua tendo muitos afastamentos, né? Então, eu estou vendo empresas, pessoal, e o Wagner que está aqui conosco, eu estou vendo empresas onde eles até me ligam e falam assim, Roberta, eu estou com quase todos os meus profissionais afastados. O que eu faço agora? Porque eu não posso parar, eu tenho que contratar outros correndo, enquanto aquele está afastado. Eu tenho que pagar o exame quando ele tem sintomas, eu tenho que imediatamente afastá-lo. Então, mudou, gente, repentinamente para todo mundo, tá? Para todo mundo, né? Então, acho que é legal mostrar para vocês o impacto causado em ambos os lados, né? De um lado, um profissional que, óbvio, ficou inseguro, porque ficou com medo de perder o emprego, e de outro lado, empresários que ficaram com medo de não conseguir pagar os salários dos seus profissionais, porque a empresa estava fechada, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Shopping, eu dou consultoria em lojas de shopping. Então, nós tivemos várias épocas que as lojas fecharam todas. E, ao mesmo tempo, o empresário, dono de loja, falava, o que eu faço? Né? Eu não posso simplesmente mandar todo mundo embora, nem é o que eu quero fazer, mas eu tenho que pagar o condomínio do shopping, que também não foi suspenso,
né? Então, quer dizer, ficou um equilíbrio no qual nós, como RH, fomos aí orientando para que houvesse, sim, o pagamento dos funcionários sem prejuízo, mas também que o empresário não quebrasse por falta de lucro. Nós tivemos que equilibrar esses dois lados. Exatamente, Roberto. Você lembrou bem das suspensões de contrato, né? E a área de serviços como um todo, que inclui, obviamente, o nosso segmento diretamente, e também o varejo, de uma forma geral, né? Foram, como não é novidade para ninguém, extremamente impactados, né? Principalmente as empresas desse segmento que atuam nesse segmento de lazer, né? Que corresponde a shoppings, eventos, né? E esses segmentos atrelados a esse nicho, a esse mercado. Mas assim, as empresas de segurança sofreram absurdamente, como todos, né? Mas falando aqui do nosso caso um pouquinho. Claro. E você comentou assim, o que a gente aprendeu? Com certeza aprendemos muita coisa, né? Forçadamente, né? Mas como o nosso produto, né? A nossa entrega de serviço, ela é online, ela está ali através das pessoas entregando ao vivo, a cores. Não é um produto que está na linha de produção, a matéria-prima está sendo processada, transformada para chegar como um produto final que vai ser transportada, que vai chegar. É uma referência completamente diferente, porque quando o cara fica doente, a pessoa fica doente, o profissional ficou doente hoje, e hoje eu preciso dele na linha de frente trabalhando. Então, as empresas de segurança sofreram absurdamente. Algumas, eu posso falar aqui do Marcelo Pires, que é gerente-geral do Grupo Semprel, em alguns papos, né, dentre muitas conversas aí boas que tivemos, ele comentou comigo, né, que a empresa, o Grupo Semprel, montou uma operação, por exemplo, né, uma operação de emergência contingencial ali, para trabalhar essa questão, montou um comitê, né, para trabalhar a questão do Covid e preparar toda a sua estrutura para estar pronto ali para a demanda que iria vir fatalmente do Covid, né? Ao passo que outras empresas não tiveram esse planejamento todo e estiveram o tempo todo ali correndo atrás, apagando fogo, né? E já tem um fogo um pouco espalhado, generalizado no dia a dia da operação e extremamente acentuado, né? Sem muito preparo, ou sem muitas condições, ou sem muita estratégia para poder controlar essa situação. Você percebeu isso? Percebe? Como que você enxerga? E Roberta, o que aprendemos, né, de fato? O que você diria que aprendemos de fato com isso? Percebi muito, né, exatamente os impactos aí, por causa do contato que eu tenho com RHs aí de várias empresas, inclusive empresas do segmento, né, de vigilância e de portaria, etc. Eu vi o quanto sofreram, mas quais empresas estão conseguindo sair bem depois de uma situação difícil como essa? Aquela empresa que ela vamos dizer, ela se uniu aos seus funcionários, ela foi transparente em falar, olha, eu não quero desligar ninguém, eu preciso de vocês agora, se nós trabalharmos juntos, nós vamos sair dessa, tá? Então, as empresas que agiram nessa transparência, Wagner, tiveram o apoio dos seus profissionais e, ao mesmo tempo, os seus profissionais entenderam o desespero da própria diretoria, que também precisa, né? Ela também tem que ter um equilíbrio. Então, eu vi muito empresas dos setores, né, de terceirização, a união. Então, muitas que não fizeram isso, óbvio, tiveram diversos problemas e foram perdendo profissionais. As que se uniram, pelo contrário, reforçaram ainda mais, né, o trabalho em conjunto. Os líderes, né, que fizeram isso, tiveram o seu time mais engajado, mais comprometido, e isso aí, como que eu digo, aos poucos está caminhando, né? E eu até lendo aqui os comentários, eu vi que quando eu perguntei para o Jefferson se ele tinha pensado em fazer um MBA, ele falou que lá em 2015 ele teve que trancar e que ele está super feliz que agora ele conseguiu. Então eu falo assim que de problemas vem muita coisa boa, sim, né?
tem até um livro que eu não posso deixar de falar, que o nome dele chama Problemas Oba, né? Por que Problemas Oba? Porque às vezes é um problema que você olha assim, nossa, não vou dar conta, mas é justamente naquela situação que você se sobressai e mostra ainda mais o seu profissional, tá? Tenho percebido muito, Wagner, estou vendo aqui o comentário, né? Marcelo Pires também falou aqui de quebra de paradigmas pessoais que ele tinha quanto à tecnologia. Então, quer dizer, isso fez com que muitas pessoas saíssem da zona de conforto e se desenvolvessem, tá? O David Henrique aqui está falando que teve um treinamento, na empresa que trabalha um treinamento sobre a importância de tentar, né, aqui ele fala da parte de atestados, claro, é delicado, né, uma empresa aí na área de terceirização, onde vocês trabalham diretamente com a parte pessoal ali, não tem como ser feito online, é mais delicado do que as demais, né, então, assim, show de atestados, né, já comentando o que o David falou, muito, né, só que ao mesmo tempo, enquanto eu tenho vários profissionais com atestado, se eu tiver um gestor de segurança, se eu tiver um líder engajado com a equipe, é onde ele vai chamar os que estão bons para trabalhar e vai falar, olha, eu preciso da ajuda de vocês nesse momento, eu preciso que vocês me ajudem, trabalhem um pouco mais nesse momento, porque nós estamos com menos, né, profissionais, né, lembrando que eu vou saber reconhecer isso e ver o que vocês estão fazendo por mim e pela empresa, né, para passar por tudo isso. Né, Wagner? Você não consegue ver essa diferença numa gestão, vamos dizer aí, solidária e ao mesmo tempo com humildade de pedir ajuda para os seus profissionais num momento como esse? Roberta, eu sou suspeito de falar a respeito desses temas, né? Porque são temas que eu adoro, que fazem grande diferença na prestação de serviço nas empresas de segurança. Essa liderança mais aproximada, essa liderança tete a tete, ombro a ombro, né? Nessa liderança horizontal e não mais vertical. Eu sou suspeitíssimo para falar disso, porque eu já adoto essa política há muito tempo, com bastante sucesso, mas eu acho que faz todo sentido. Então, eu acho que a empresa que puxou, né, eu estava na linha de frente, na operação, no auge do Covid 2021, né, no terceiro pico, sei lá quantos picos teve, mas eu estava ali, teve uma unidade, um posto de trabalho, que nós tínhamos lá 12 vigilantes, eu cheguei a ficar com 7 afastados. Olha que coisa impressionante, e chegar ao ponto de você falar, cara, agora não sei mais o que fazer, né? Daqui a pouco vou eu pro posto e vou assumir a posição, né? Mas a gente fala isso hoje brincando e tal, mas era realmente uma situação muito... Mas só que o engajamento, né? A proximidade, isso que você comentou, a estratégia de você puxar a equipe, e não uma estratégia só momentânea, né, Roberta? Uma estratégia onde você consiga agregar a equipe, chamar o time, e alguém comentou... Deixa eu ver onde eu estava lendo. Eu não lembro onde eu estava lendo agora há pouco, um pouco antes do programa, né? Acho que foi no LinkedIn, Wagner Araújo, um colega nosso, está sempre aqui nas lives também. O Wagner Araújo publicou que a equipe precisa sentir, né, do seu líder, do seu gestor, que ela é importante, que ela é útil, que é a partir dela que as coisas acontecem. E algumas empresas pegaram essa vibe, essa veia, né, de chamar o time, até porque já estavam predispostas a fazer isso, né? Então, eu tenho a impressão que realmente as empresas que tiveram mais dificuldades foram aquelas que não têm essa articulação, que a liderança não é próxima, aquela coisa fria, apenas um número, um negócio. Eu detesto essa palavra, né? Até quando as pessoas falam assim, nós somos um número. Fala, cara, não fala isso, né? Não fala isso, né? E aí você vai fazer toda uma construção para quebrar, como o Marcelo falou, a respeito de tecnologia, né? Mas quebrar também esses paradigmas pessoais, dessas crenças que as pessoas acham que são só um número. Então, eu tenho essa impressão, que as empresas que saíram com menor impacto foram as que souberam trabalhar melhor essas pessoas, né, de uma forma muito estratégica, muito direcionada. Eu tenho a impressão que se saíram melhor, né, Roberta? Sem encontrar outros aspectos
trabalhistas, financeiros, de diminuição de contratos, por exemplo, que aí, né, conversa para mais 2 dias aqui, né? Sim, sim. E até já teve uma enquete aqui, Wagner, até antes de responder para você, eu quero ler o resultado aqui da enquete, né? A pergunta foi: você teve Covid? 61% diz que não, 38% diz que sim. Interessante, né, Roberto, esse número, né? Interessante, né? Uma grande porcentagem não teve, né? Eu até pensei que poderia até dar, que às vezes ia dar mais, né, nessa Roberto, situação, né? Essas caixinhas de perguntas sempre me surpreendem positivamente, viu, Roberta? Porque Que bom, eu também. Nossa. A gente, nos bastidores, cria as perguntinhas para ser lançadas aqui, até para verificar dentro do tema como é que está a perspectiva do pessoal, e é muito importante que vocês participem sempre. E, normalmente, as perguntinhas do chat me surpreendem positivamente, viu, Roberto? Eu também fico super feliz, né? A gente quer que isso realmente cada vez mais diminua, né? Aí no decorrer do tempo, né? Essa situação. E aí, até você me falando, né? Sobre a aproximação do gestor, a aproximação do líder, né? O Marcelo Pires também comentou aqui que lá que tem um comitê de crises que ajudou bastante ele. O Marcelo Silva falou da preocupação com os funcionários é essencial. E o que acontece? Essas crises sociais, não vamos generalizar e falar só da pandemia, mas crises sociais aí, vamos dizer, diversos outros problemas que acontecem de desemprego, etc. Quando você tem uma união, e eu acho que tudo isso que aconteceu fez com que as relações humanas se estreitasse ainda mais, fez com que as pessoas, por mais que antes, às vezes, de um momento difícil desse, às vezes essas pessoas eram mais frias, eu acho que muitas deixaram de ser, conseguiram olhar para os seus profissionais de uma maneira mais humana, então estreitou-se muito o relacionamento, e daqui para frente, independente de crises e de pandemia, as empresas que tiverem como primordial a gestão de pessoas são as empresas que vão conseguir se sobressair no mercado de trabalho. Todas as semanas eu recebo ligações de empresários procurando a minha consultoria, porque eu tive até essa semana um empresário que entrou em contato comigo, porque ele falou: olha, minha empresa está crescendo muito rápido, né? E como ela está crescendo muito rápido, eu preciso estruturar. E a estruturação dela depende de um RH, depende de um desenvolvimento de pessoas, e eu não tenho isso na minha empresa. E agora eu estou vendo que isso é muito importante. Então, assim, primeiro eu fico muito orgulhosa, né? Eu já fico super feliz de falar: nossa, você já vê essa mudança nos empresários, é primordial, tá? Então, isso cada vez mais vai acontecer. Empresas que ainda não têm um RH, e isso é um tema que nós até falamos na semana passada, empresas que às vezes só têm o departamento pessoal, cálculos, folha, mas não tem a parte de avaliação de desempenho, de meritocracia, etc., essas empresas vão começar a sentir essa necessidade, tá? Porque elas estão vendo outras que já têm isso, e estão vendo quanto isso não é gasto, isso é investimento, e isso traz resultados, assim, extraordinários, né? Então, eu já vejo que toda essa crise, seja ela desemprego, pandemia, está fazendo o empresário mudar a visão de RH e gestão de pessoas, tá? Tem mais uma enquete aqui, hein, Wagner? Saiu mais uma aqui. Ficou afastado do trabalho nos últimos meses? 14% disse que sim, tá? Bom, eu também me surpreendi aqui com o resultado também, né, Wagner, dessa enquete, né? O que você achou? Roberta, essa turma é blindada. Essa turma aqui é totalmente blindada. Eu já percebi isso, né? Porque esses probleminhas sociais que nós estamos comentando hoje, e até outras situações de enquete que a gente já colocou aqui, a turminha vai totalmente na contramão e fala assim: ó, não, isso aí não aconteceu comigo, não, estou aqui, aproveitei, estudei, me capacitei. Então, assim, são sempre questões muito, muito interessantes que surgem aqui, né, Roberta? E tá faltando um like
Tá faltando like, Roberta. Eu vou falar o nome de quem não deu ainda. Deixa eu até buscar aqui, ó. Eu vou falar o nome de quem não deu like. Então, gente, é melhor você correr e dar um likezinho aí. Se inscrever no canal do professor Teane Silva. Nós já somos 7 mil, mais de 7 mil inscritos. E a gente queria agradecer também a colaboração e a contribuição, né, o engajamento que você tem aqui com o canal do professor Teane Silva. Está toda terça, quarta, quinta e até outros dias, né, em lives extras aí que tem no canal, sempre presente e contribuindo para essa rede ficar cada vez mais forte. Muito obrigado e compartilhe, né? Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, com a sua liderança. Isso é muito importante, como a Roberta disse, a mensagem vai mais longe quando você contribui, você deixa seu like e se inscreve no canal também. Roberta, tem mais uma perguntinha aqui no chat. Se sentiu estressado por conta da pandemia? Isso foi um tema assim complexo também, né? Porque embora não doente, né, não com Covid exatamente, ou pelo menos assintomáticos, como eu, né? A gente estava falando um pouquinho antes de entrar, né? Não sei se peguei. Se eu peguei, eu não sei, né? E virou um verso. Não sei se peguei, não sei. Sim. Mas, graças a Deus, são 2 anos de pandemia, estou me sentindo bem, estou super saudável, mas eu tive também estresse psicológico, essa questão da saúde mental, de ficar preocupado com coisas que era para acontecer e não aconteceram, com programações que eu tinha feito, e como todo mundo. Então, não tive Covid, os amigos não tiveram Covid, mas a saúde mental também foi um tema muito importante e ainda está sendo e será ainda por mais um bom tempo, né, Roberta, pelo que a gente vem acompanhando. E agora falando de aprendizados, né? As empresas Sim. precisam, você falou de RH, você falou de aprendizado, eu acho que é um comportamento, uma área, uma atribuição que as empresas ainda vão precisar continuar desenvolvendo, porque esse psicológico, esse estresse, por conta do desemprego, muitas vezes que chegou, da suspensão de um contrato, da uma preocupação com a família, de situações que a empresa talvez não contribuiu como a pessoa gostaria, tudo isso estressa, né? Então, é uma área que as empresas vão precisar continuar desenvolvendo, né, Roberto? Realmente, Wagner, eu acho assim, é muito difícil, né, nós falarmos aqui eu acho que se for falar em geral, né, quem não se sentiu ansioso, quem não se sentiu estressado nesses tempos aí que estamos passando, né? Então, a ansiedade, o estresse, ele se agravou ainda mais, né? O medo, né, que nem o Cristiano Pires aqui, a preocupação mesmo tem em contrair, né, o Covid, a preocupação com a família, preocupação com o emprego. O que é essencial, e os RHs, eu como RH aí tenho, né, falado bastante aí nas consultorias. Primeiro, a empresa, ela tem que ter o quê? Tem que saber entender o lado comportamental dos seus profissionais, né? O Wagner sempre trabalhou super bem, mas essa semana ele não está legal. Alguma coisa está acontecendo com o Wagner. Então, se eu sou sua gestora, eu não vou chegar em você e falar, Wagner, seu trabalho está ruim. Não, eu vou chegar em você e falar, Wagner, tá tudo bem com você, tá tudo bem com a família, aconteceu alguma coisa. Então, os gestores tiveram que aprender ainda mais a entender o porquê seus profissionais estão ansiosos e nervosos, até porque o próprio gestor também ficou ou está dessa forma, né? Então, assim, várias empresas estão implementando grupos de bate-papo, tá? Extra trabalho para que as pessoas possam expor o que elas estão passando e uma apoiar a outra. Eu fiz uma palestra para uma faculdade federal em que realmente um dos temas foi o quê? Primeiro, o retorno dos professores, né, para dar aula presencial, né, que também para eles também tinha e tem um certo medo ainda, como todos têm, e o retorno dos alunos, qual o impacto disso e como fazer com que eles voltem de uma maneira saudável.
E o que eu comentei até nessa palestra, tá? Primeiro, quando estava online, não deixar perder, mesmo que online, o contato da amizade, né? É online, mas muitas empresas com nomes aí muito conhecidas de todos, por exemplo, uma Google, etc., que são empresas, né, internacionais, o que elas até implementaram? Elas fizeram até happy hour online, Wagner. Para quê? Para não perder aquele carinho, não perder aquele bate-papo descontraído que você tinha com o teu colega de trabalho quando estava do seu lado. Isso é uma coisa. Retornando às atividades, é fazer uma integração nova, né? Olha, estamos voltando agora, vamos conversar, vamos voltar aí a conhecer de novo a sua sala de trabalho, vamos conversar com seus amigos. Então, quer dizer, tivemos que recomeçar, né? Como se tudo tivesse aí do zero. E várias empresas estão aí colocando até à disposição, tá? Psicólogos, né? Para que aquele profissional que se sentir ansioso, que se sentir estressado, ele possa acessar esses psicólogos aí individualmente e conversar. Nós, né, eu e o Wagner fizemos curso aqui na parte de palestras, e até nesse curso que foi totalmente online, porque foi na época pior da pandemia, nós tínhamos psicólogos à nossa disposição. Você lembra disso, Wagner? Sim, lembro. Né? Então, assim, o pessoal, olha, o chat aqui tá bombando, tá? Tá aqui bombando, o pessoal tá aqui, Isaías aqui, parabéns a vocês pelo grande empenho, a gestão de segurança inteligente também, Super Liderança News, Wagner e Roberta. O Peter Domingues aqui comentando bastante, o Peter está participando, eu vi vários comentários, viu, Peter, seu antes, viu, a gente lê todos, é que às vezes não dá tempo de falar de todos, mas eu vi o tanto que você está participando, e você falou que, graças a Deus, não pegou a doença e teve seu salário pago aí em dia. E o Cristiano Pires, é uma mistura de empatia com uma pitada de experiência e conhecimento em psicologia, né, Roberta? É isso aí. Eu acho que todos nós fomos, ao mesmo tempo, um ombro amigo, às vezes, para os nossos colegas de trabalho, até nossos gestores e vice-versa. Porque uma coisa que eu tenho que deixar bem clara aqui, o Wagner pode até complementar, é que não é só os profissionais, os funcionários que precisam do ombro amigo, de apoio e de, até aí, que nem nós tínhamos psicólogo à disposição, no caso aí de um estresse muito alto, muitas empresas estão proporcionando isso, mas os gestores também. Os gestores são seres humanos e sofrem como todos os outros, né? Porque às vezes a gente pensa que é só, não, o funcionário precisa, mas o gerente não precisa. E não é isso, né, Wagner? Sim, você comentou bem, Roberta, que ainda há muitas disputas, né? Eu venho refletindo bastante nisso por esses dias, as disputas corporativas, né? E ainda há esse pensamento de uma parte dos profissionais de segurança, tipo assim, o patrão ganha muito, a empresa ganha muito e eu ganho pouco, ou poderia me pagar melhor, poderia isso e aquilo. E do lado, eu sempre falo dos bastidores, né, que é extremamente importante que a gente conheça os bastidores da segurança, porque eles falam muito, né, refletem muita coisa os bastidores da segurança, e como a gente também está na frente, né, à frente das operações e atrás dos bastidores também a gente circula, eu pude ver, assim, o empresário extremamente preocupado, os líderes, os gestores de alta liderança, porque vendo seus faturamentos dos contratos despencarem por motivo... E não adianta falar assim, mas está no contrato. Acabou, né? Nesse momento não tem essa de estar no contrato. Obrigatoriamente, até por uma questão de empatia, você vai precisar reduzir, né? E é uma bola de neve, né? Esse impacto, ele é gigante e dentro de uma escala, né? Que vai refletindo até lá na ponta da operação. Então, também muitos empresários preocupados, né, com essa situação toda, de poder honrar sua folha de pagamento, poder aproveitar também algum benefício que o governo estava disponibilizando naquele momento, poder pagar as contas em dia,
poder criar operações extras. Eu participei de operações extras por conta do Covid, para transportar pessoas, para levar até o posto de trabalho, para recolher, com operações para reserva de combustível. E, assim, foi uma operação gigante, né, que eu participei, para poder manter tudo funcionando minimamente, ou nas melhores condições possíveis. Então, tem esse lado, e isso mostra como aprendizado que nós todos estamos extremamente conectados, mais conectados do que nós imaginamos que esteja, que há preocupações dos dois lados em manter as coisas bem, funcionando adequadamente, e a gente precisa, acho que um aprendizado, né, Roberto? Você fala assim, mas qual foi o impacto? E qual foi o aprendizado? Isso eu acho que é um aprendizado gigante, porque nós estamos totalmente interligados, e a gente precisa derrubar esse paradigma de que a empresa ganha muito, o funcionário ganha pouco. A gente sabe das condições, a gente sabe que a categoria é paga por piso, a gente sabe que as margens dos contratos apertadíssimas, que se não tiver uma boa gestão, uma boa interação, né, entre os departamentos, a conta não fecha no final do mês. Então, isso é um dos aprendizados, né, Roberta? O outro, que é o que a gente estava comentando aqui agora, é que o Cristiano trouxe aqui, o comentário do Cristiano, de experiência e empatia, é você fazer isso perdurar agora, né, aproveitar esse momento de aprendizado que ficou todo mundo um pouco mais sensível, todo mundo um pouco mais preocupado, e de alguma forma procurando interagir e ajudar, e manter isso agora ao longo do tempo. E tudo bem, a pandemia ainda não acabou, mas enfim, fazer com que isso passe a fazer parte da cultura da empresa, né? Nós tivemos um programa dias atrás, ou um mês atrás, falando de cultura organizacional muito forte, um tema muito poderoso, traz muito impacto, mas ainda acaba ficando numa segunda ou terceira linha dentro da empresa, né? Mas é extremamente importante a gente pegar esses aprendizados agora, até medir isso, né, Roberto, de alguma maneira, e implementar como parte do processo cultural da empresa. Faz sentido isso? Total sentido, né, Wagner? Eu acho que, assim, todos tiveram um aprendizado, com certeza, com essa fase difícil, mas, assim, nós temos que tirar aí as melhores coisas, né, o que aprendemos com isso, né, e ainda mais, o quê? É muito fácil você ficar parado e jogar a culpa na empresa, etc., mas também não sair do lugar, né, Wagner? Então, eu acho que uma coisa que tem que ser colocado quando a gente fala em desemprego, etc., é que eu tenho várias vagas abertas aqui na Ribeirão e região, vagas que estão estourando a todo momento, então toda semana eu tenho empresas me passando vagas novas e que não estão sendo preenchidas. Então, quer dizer, se nós colocarmos na balança, não é que não está faltando emprego, mas também está faltando o profissional se especializar, se qualificar. Por que essas vagas não são preenchidas? Porque muitos profissionais se pararam ali naquela parte, naquela fase, o mercado já mudou umas 10 vezes e ele não acompanhou. Então, ao mesmo tempo em que, claro, as vagas estão aumentando, nós, como profissionais, temos que ir nos especializando. Muitas não estão sendo ocupadas por falta do quê? São exigências básicas da vaga, Wagner. São exigências que são básicas para quem trabalha em diversas áreas. A pessoa tem que ter esse conhecimento. Oi? E um aprendizado, pegando isso que você está falando, de qualificação e especialização, um aprendizado também que vai ficar é a implementação de tecnologia, que o Marcelo Pires até comentou no chat aqui um pouco antes, e os outros amigos também. Né? Porque, fatalmente, nós nos vimos obrigados a implementar tecnologia, porque era o recurso possível nesse momento. Esses recursos já estão ficando, né? Por exemplo, sistemas de contratação online, através de plataformas, ou mesmo entrevistas online. Você conseguir evitar que, por exemplo, rondas de supervisão, né, checagem, inspeção de posto de trabalho,
por câmera de monitoramento. Então, assim, a tecnologia pegou muito forte. Então, quando você fala de especialização, o pessoal tem que ficar muito esperto com isso, né? Muito atento, porque a tecnologia veio para ficar, a mão de obra ainda para lidar com tecnologia é escassa, né? Mas, por outro lado, os dois lados, né, Roberta? Muitas outras oportunidades de trabalho são possíveis, estão sendo viabilizadas, mas precisa, né, ter uma aproximação ali com a tecnologia. E o nosso segmento ele deu um pulo para melhor, né? De um sistema muito analógico, né, muito na raça, na prática, muito manual, para uma digitalização razoável, né, boa, ser comparado ao antigo cenário de analógico, digamos assim, né? E os profissionais têm que ficar atentos com isso, lideranças, a base, a direção, né? Porque a tecnologia não vai retroceder e o cliente está pedindo, né, a implementação de tecnologia, né, Roberta? A tecnologia cada vez mais aí ela está sendo exigida, né? Então ela não passou a ser um diferencial, ela passou a ser imprescindível, né? Então, sim, várias vagas que eu coloco no mercado são vagas aí que você sabe que os profissionais têm que ter o conhecimento da tecnologia, né? Então, nós temos aí, até tem uma consultoria aí, um dos meus clientes que está implementando aí a parte do cartão de ponto, vai ser leitura facial, né? Então, facial. Então, assim, a tecnologia cada vez mais ser implementada. Então, se um gestor, né, de segurança, né, suas diversas áreas não acompanhar isso, né, ele fala, não, eu anoto isso no caderninho aqui no meu papel. Gente, não adianta, né, as empresas não têm que acompanhar tudo isso, e ainda mais, com tudo isso que aconteceu, ficaram ainda mais tecnológicas, online, a parte de gestão de pessoas, equilíbrio emocional, então, mais do que nunca, né? Então, aqui a gente está já tem vários comentários, deixa eu só ler nossa enquete aqui, senão ela vai ficar lá em cima. Veio a enquete aqui, se sentiu estressado por conta da pandemia? 61% diz que não. Nosso pessoal aqui é diferenciado mesmo, viu, Wagner? Bom, bom. É bom, né, Roberta? Porque indica que o pessoal levou relativamente bem. Estou imaginando que foram as pessoas que seguraram a onda firme, tanto no seu trabalho como na sua família, né? Então, isso é bom, né? Isso é muito bom o resultado. Eu estou lendo aqui o Cristiano Pires, né, falando da tecnologia, ele falou exatamente, né, enxergamos isso por aqui, né, muita vaga aberta, pouco profissional qualificado, né, então, assim, são coisas que, por exemplo, eu preciso de um profissional que vai trabalhar fazendo algumas planilhas, então ele precisa saber Excel. Aí vem um candidato que ele fala numa entrevista que ele sabe Excel. A hora que eu coloco para fazer um teste prático, ele não sabe Excel, né? Então, eu acho que é muito importante também, Wagner, a transparência. Não adianta você tentar, para conseguir uma vaga, mentir e falar que você tem determinado curso, determinada experiência, porque na hora que isso vai ser testado na prática, vai ficar nítido. Então, é melhor você falar, olha, eu não tenho Excel, eu tenho muita vontade de aprender, se a empresa puder me dar um treinamento, eu vou agarrar com unhas e dentes. É melhor fazer isso, porque às vezes a empresa está disposta a treiná-lo, do que ele mentir, e aí que ele não consegue a vaga mesmo. Né? Exatamente. Isso tem acontecido muito também. Roberto, o Vitor Nunes comentou aqui, infelizmente hoje, você vai nas empresas que são multinacionais, e ela está com 3 pranchetas na portaria para anotação. Seria cômico se não fosse trágico, né? Uma situação dessa, né, Roberta? E o Cristiano está falando que ainda nota que essa parte motivacional é pouco trabalhada no meio corporativo, né? Ele está falando que é importante. E por conta, assim, muito também, né, Roberto? Por conta desse engajamento, né? Eu acho até que um modelo diferenciado de você motivar, saindo um pouquinho do tradicional, que também é legal você falar disso,
ter encontros, apresentar vídeos, tem vídeos fantásticos que nesse sentido, para ajudar na motivação. Eu acho que uma versão otimizada disso é justamente esse engajamento. Quando as pessoas percebem que a liderança está próxima, que a liderança, eu sempre falo disso nos cursos que eu faço, no meu curso de supervisor também tem essa informação, quando a liderança entende o papel dela, que é dar suporte, e ela compreende o que é oferecer suporte para as operações, a coisa funciona. E aí, você nem precisa exatamente, é legal fazer, mas você nem precisa daquele momento exato da motivação, porque o fato da sua presença, o fato do seu apoio, o fato da sua ligação, da pessoa sentir confiança e se sentir valorizada pelo suporte que você dá, isso é extremamente motivador. E a pessoa se desdobra. Eu tenho boas lembranças agora desses últimos meses na operação, de pessoas que, por conta dessa proximidade, desse engajamento, eu nem precisava falar, eu nem precisava pedir. Eu recebi uma ligação, cara, ó, tô cuidando disso aqui, tô olhando aqui, eu venho amanhã, não, assim precisar me chama, não vou desligar o telefone. Cara, é incrível. Então, por conta da gestão próxima, né, realmente humanizada, no melhor sentido, mas não sendo aquela liderança bobinha, né, também não é o caso, mas é uma liderança madura, que entende qual é a função dela dentro desse processo de dar suporte, de suportar a operação, faz toda a diferença. E acho que está na linha do que o Cristiano comentou aqui agora há pouco também, né? Sim, totalmente, né, Wagner? O que nós percebemos? Quando você consegue passar para a sua equipe, que você entende a sua equipe, que você está apoiando, que você está ali para ajudar, para trabalhar em conjunto, né? Isso é tão natural e eles vão sentir essa aproximação, que é o que você falou, né? Nós tivemos isso também em várias empresas aqui, que na hora que nós tivemos 4, 5 profissionais afastados, os que estavam ali trabalhando chegaram nos diretores e falaram: não, conta comigo, eu dobro esse fim de semana, não tem problema. E por que eles fizeram isso? Porque a diretoria da empresa, nessa situação que eu estou te falando, Wagner, foi lá, colocou a mão na massa, chegou lá e falou: ó, tá faltando profissionais, eu estou aqui com vocês, vamos trabalhar junto, vocês estão precisando do quê? Então, quer dizer, mostrou essa união, né? Então, ele teve esse engajamento de todos. Então, isso faz total diferença. Com certeza. E Roberta, temos mais vários comentários no chat. Eu tô muitos. Né, o pessoal é bem participativo. Tem várias pessoas aqui, ó, o Antônio Mota, eu não tinha ainda percebido aqui o nome dele no chat. Muito obrigado, viu, Antônio Mota? Nosso querido Mota. Ele foi um dos que trouxe esse assunto no Legado da Segurança essa semana, né, que a gente comentou aqui. É um grande profissional, referência no segmento. O Douglas, né, carreteiro lá de Campinas, passou por aqui, deixou um abraço, que ele estava em curso. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu deixei passar mais alguém aqui. O Isaías, também um grande parceiro aqui de alguns anos já, passou por aqui. O Reinaldo Marques. Reinaldo Marques e João Anderson, na área aqui. Claudinei Vitor acabou de entrar, deixar uma mensagem. Muita gente, né, Roberta? Muita gente participando aqui. O pessoal do GFP lá do Rio de Janeiro, como sempre, já são nossos parceiros aqui de várias jornadas aqui no Liderança News. A Lucicleide também aqui com a gente, do blog da limpeza. A Lu é uma parceirona também. A Lu tem feito um trabalho admirável, viu? Quem não conhece, vai lá no Instagram, blog da limpeza, né? Vai lá acompanhar o trabalho da Lu, que é um trabalho, assim, extremamente admirável. Parabéns, viu, Lu? Seu trabalho é incrível. Reinaldo Can, muita gente, Roberta. Muita gente. Para a gente ir já encaminhando para o final, né, Roberta? Então, impactos sociais na prestação de serviço. Como a gente comentou antes, nosso produto, nosso serviço está ali, ao vivo, 24 horas por dia, agora, exatamente nesse momento acontecendo. Não dá tempo de ir lá e fabricar um outro, produzir um outro. A gente precisa de todos ali, né? Já prontos para a batalha, para encarar o front, né? O front de batalha. Então, acho que fica esse aprendizado para ambas as partes, né? Para os profissionais que estão envolvidos no meio, né, dos facilities, da segurança, da prestação de serviço como um todo.
fica um aprendizado gigante para as lideranças intermediárias e alta liderança das empresas, né, que é preciso adotar um novo modelo, né, Roberta? Um novo paradigma, um novo jeito de pensar o serviço, de pensar a estratégia, né, até para que o negócio seja cada vez mais sustentável, né? É isso mesmo, né? Eu acho que é algo muito importante a ser falado também, até o David Henrique também que falou de inteligência emocional, né? Eu acho que mais do que nunca os profissionais têm que trabalhar exatamente inteligência emocional, equilíbrio emocional. Ele citou aqui do Augusto Cury, que tem livros excelentes, né? Com certeza. Eu sempre gosto de citar o Robert Chiniachik, que também é outro mestre nessa área de inteligência emocional. Eu fiz um curso com ele de psicologia da liderança, que foi fantástico. Então, quem quiser ler livros também do Robert Chiniachik, aí, esse que eu falei para vocês, né, Problemas Oba, é muito bom esse livro, e ele tem vários outros, né, para dar sugestão aqui para o pessoal. Temos um resultado de uma enquete, a última enquete aqui, né, Wagner? Notou diminuição de produtividade no trabalho? 66% disse que sim, né? E essa enquete, eu acho que essa não nos surpreendeu, eu acho que era algo que a gente realmente já esperava. Por quê que a produtividade caiu? Porque o emocional das pessoas também aí foi muito afetado. Então, quando as pessoas estão com a parte emocional afetada, ansiedade, depressão, isso vai afetar. Por isso que a empresa ela tem que estar preparada para dar esse apoio para os profissionais, pensando nisso não como um gasto, mas como um investimento. Quando você mostra isso para os seus profissionais, tem uma rede de apoio na empresa para essas questões emocionais, isso é um investimento neles e só vai resultar em aumento da produtividade. Acho que isso é importantíssimo ser falado também. E me parece, Roberta, nessas caixinhas aqui de pergunta, na anterior, onde o pessoal não se sentiu tão estressado por conta da pandemia, uma boa parte disse que não se sentiu, quando vem o resultado dessa aqui, o que eu posso entender? Que eu, de repente, não me senti tão estressado, tão cansado com essa questão da pandemia, mas o meu entorno, sim. Uhum. Mas o usuário, o cliente, as pessoas do ambiente, talvez sim. Então, talvez é isso que essa enquete está nos mostrando agora nesse momento, né? Então, isso que você falou, realmente fica, né, essa referência, esse aprendizado para todos nós, né, repensar as estratégias, as lideranças, o meio de conduzir, a gestão. Acho que dá para fazer um grande brainstorm aqui, né? E você repaginar todo o negócio, porque senão a gente fica com fica insustentável, né, Roberta? As situações, né? Então, acho que a inteligência emocional, ou a inteligência estratégica, né? Essa mudança de mindset, de modo de analisar o mundo, ela é fundamental, mesmo que forçado, né? Mesmo que ainda com uma certa resistência, a gente parar para analisar esses elementos, né, Roberto? Sem dúvida, né? Eu falo que, assim, um profissional que ele está bem desenvolvido, tanto nas suas questões profissionais, tecnológicas, né, técnicas, mas também emocional, o resultado é muito melhor. Não tem nem o que falar, né? A gente não pode separar uma da outra. Ambas têm que andar em conjunto para ter bons resultados, seja em qualquer situação que esse profissional esteja passando, né? O David está agradecendo os profissionais de RH pelo empenho, né, que tiveram uma participação fundamental, né, Roberto? Você é uma pessoa ligada completamente, né, ao RH, então acho que o papel do RH, né, foi fundamental de absorver também parte dessa demanda, boa parte, aliás, né, Roberto? E, então acho que tem que ser valorizado também esses profissionais, e foi boa a referência aqui, viu, David? Obrigada aí pelo carinho pelo RH, sem dúvida. Roberta, dá tempo de dar like. Ainda dá tempo, porque eu tenho certeza que dá para chegar aqui nos 40 likes essa noite. Lembrando, se inscrevam no canal, nos ajudem a transmitir essa mensagem, esse conteúdo para mais pessoas. Já somos 7.000 inscritos, muito obrigado.
Na próxima quarta-feira, mais um tema, né, Roberta? Mais um tema especial. A gente está chegando, tem um anúncio para fazer na próxima quarta-feira, Roberta Assis e professor Teane Silva, né, que está aqui nos bastidores. Quarta-feira nós vamos trazer um recadinho. Venham todos para vocês ouvirem ao vivo, o Brasil todo, qual é o recadinho que a gente tem para passar, uma novidadezinha aí para compartilhar com vocês. Então, no próximo, além de um conteúdo sempre especial, né, Roberta? Um recadinho aí, um comunicado para a gente fazer com o pessoal, que vai ser muito interessante e importante a presença de todos. É isso, né, Roberta? É isso. Assim, eu sei que a gente teria assunto aí para mais 3 horas, né, Wagner? Mas vamos deixar um pouquinho para os próximos, né? Para os próximos programas. No reloginho aqui, 1h15 de conteúdo, já começa a dar um soninho no pessoal. Né? Então, hora de encerrar. Muito obrigado a todos que participaram aqui com os comentários, aqueles que a gente leu e os que não pudemos ler também. Participaram das enquetes, já deixaram o seu like aqui. Agora só falta compartilhar, se inscrever no canal e comparecer aqui na próxima quarta-feira. E amanhã tem Legado da Segurança, um tema bem diferenciado, Roberto. Um profissional que está fora do Brasil, na vigilância, vai falar como é um pouquinho essa experiência, né? Como é que se deu todo esse processo, como é que ele enxerga, né, os paralelos da segurança privada aqui no Brasil e em Portugal e na Europa. Então vai ser um programa muito legal. Estão convidados também a estar amanhã no Legado da Segurança. É isso aí, pessoal. Não percam, né, esse programa especial de amanhã. Na próxima quarta-feira, então, outro programa aí feito com muito carinho para vocês, com essas novidades que o Wagner aí, né, comentou e deixou aí no ar, para vocês não perderem o próximo programa. E não deixem de curtir o nosso canal. Tá faltando like aí, né, Wagner? Para aumentar o engajamento e essa mensagem chegar a mais pessoas. Pessoal, obrigado mais uma vez, uma boa noite para todos, um bom descanso e aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Beijão. Valeu.